Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar as retas e os planos no espaço. Vamos lá. O primeiro conceito é de entes primitivos. A aula de hoje é bastante teórica e envolve muitos conceitos, então preste bastante atenção em cada um deles. Os entes primitivos. Entende-se por ente primitivo tudo que não pode ser definido. Na geometria, usamos três conceitos primitivos: o ponto, a reta e o plano. Nós não conseguimos definir o que é um ponto. Se eu perguntar para você, defina um ponto, não há como definir, assim como uma reta e um plano. Então, nós chamamos de entes primitivos, em que nós aceitamos sem uma definição ou sem uma explicação razoável. Apesar de não podermos defini-los, podemos estudá-los e relacioná-los, e isto é o que faremos no estudo da geometria de posição. Então, por mais que nós não consigamos defini-los, nós vamos usá-los em muitos outros conceitos e muitas outras definições. Então, aceite os entes primitivos, ponto, reta e plano. Representa-se o ponto, a reta e o plano da seguinte forma. Então, observe aqui, nós temos um ponto, ponto A, que é com letra maiúscula, uma reta R, que nós determinamos com uma letra minúscula, e um plano alfa, que nós determinamos com letras do alfabeto grego. Então, nós temos essa pequena distinção entre maiúsculas, minúsculas e o alfabeto grego. E essa é a representação do ponto, da reta e do plano. Agora, nós vamos ver alguns postulados. Mas antes, o que é um postulado? Os postulados são proposições aceitas sem demonstração. Apresentamos a seguir os principais postulados da geometria. Então, o postulado nós aceitamos sem ter que demonstrar, diferente de um teorema, que é preciso demonstração. É importante saber que, aqui, os teoremas são proposições que podem ser demonstradas a partir dos postulados e de propriedades já demonstradas. Então, o primeiro postulado que nós vamos ver são os postulados de existência, que são subdivididos. Então, o primeiro postulado de existência diz que na reta ou fora dela existem infinitos pontos. Então, esse é o primeiro postulado que nós simplesmente aceitamos sem ter que demonstrá-lo. Então, dado uma reta R, nós temos infinitos pontos sobre a reta R e infinitos pontos fora da reta R. O segundo postulado de existência diz que no plano ou fora dele existem infinitos pontos. Então, da mesma forma, eu tenho aqui um plano alfa, eu tenho infinitos pontos no plano e infinitos pontos fora do plano. O outro postulado de existência diz: dados dois pontos distintos A e B, sempre existe um terceiro ponto P entre eles. Então, eu tenho aqui, dois pontos, A e B. Sempre vai existir um ponto P que estará entre os pontos A e B. E este postulado nos permite assimilar melhor a ideia de que o ponto não tem dimensão. Nós representamos o ponto dessa forma. Então, nós fazemos aqui um ponto. Mas, de fato, o ponto não tem dimensão. Por isso, nós sempre podemos acrescentar um ponto entre outros dois pontos, tá certo? Então, esse é o terceiro postulado de existência. O quarto postulado de existência diz: dados dois pontos distintos A e B, existe sempre um ponto Q, tal que B está entre A e Q. Então, este postulado nos permite assimilar melhor a ideia de que o espaço é infinito, porque nós sempre conseguimos colocar um ponto à frente, ou seja, não há limites, não tem um ponto em que para. Nós sempre podemos colocar um ponto à frente, um ponto entre outros dois pontos, então nós temos a ideia de espaço infinito e nós temos a ideia de que o ponto não tem dimensão. Então, este é o quarto postulado de existência. Agora, os postulados de determinação. Primeiro deles: dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Este postulado é bastante importante, porque nós sabemos que por dois pontos passa uma reta, e depois nós vamos usar esse conceito para trabalhar com o conceito de reta, com função afim, que é a função do primeiro grau, e assim por diante. Então, esse postulado da determinação diz que dois pontos distintos determinam uma reta que os contém.
O segundo postulado da determinação diz que, por três pontos não colineares, colinear significa que está na mesma linha. Logo, 3 pontos que não são colineares, eles não estão na mesma linha. Então, 3 pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Então, dados aqui 3 pontos que não estão alinhados, nós temos a determinação de um plano. Agora, o postulado da inclusão, e apenas um postulado. Se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Por quê? Nós já vimos que por 2 pontos determinam uma reta. Então, se 2 pontos desta reta estão contidos no plano, logo, esta reta está contida no plano. Agora, os postulados da divisão. Primeiro postulado da divisão é a divisão do plano. Uma reta R contida em um plano alfa divide-o em 2 regiões, alfa1 e alfa2, denominadas semiplanos. Então, aqui eu tenho a reta R, que dividiu este plano alfa em 2 planos, alfa1 e alfa2. A reta R é chamada de origem dos semiplanos. Então, nós vamos ter essa divisão e essa reta vai ser a origem destes semiplanos. O outro postulado da divisão é a divisão do espaço. Um plano alfa divide o espaço em 2 regiões, E1 e E2, denominados semi-espaços. Então, se nós chamarmos toda essa região aqui, branca, de espaço E, este plano vai dividir o espaço em 2 semi-espaços, um na parte de cima, que seria o E1, e outro na parte de baixo, que seria o E2. Agora, nós vamos ver as posições relativas entre 2 retas. Então, nós já vimos os postulados de existência, determinação, divisão. Agora, nós vamos ver as posições entre 2 retas. A primeira delas são retas paralelas coincidentes. 2 retas são paralelas coincidentes quando possuem todos os pontos em comum. É como se uma reta estivesse sobre a outra. Então, reparem, aqui parece que nós temos uma única reta. Por quê? A reta R coincide com a reta S e elas são congruentes ou são iguais. Então, retas paralelas coincidentes é quando todos os pontos de uma pertencem também à outra. Agora, as paralelas distintas. 2 retas são paralelas distintas quando são coplanares. Coplanares estão no mesmo plano. Então, colinear na mesma linha, coplanar no mesmo plano. E não possuem pontos em comum. Então, percebam, aqui nós temos um plano alfa e nós temos uma reta R e uma reta S. Ambas estão contidas no mesmo plano, ou seja, elas são coplanares. Porém, elas não possuem pontos em comum. Essas 2 retas, então, são retas paralelas distintas. Agora, as retas concorrentes. 2 retas são concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum. Então, percebam aqui que nós temos um ponto P e é o único ponto em comum entre elas. Elas vão se cruzar nesse determinado ponto. Sempre que nós tivermos este caso, são retas concorrentes. Retas reversas agora. 2 retas são reversas quando não são coplanares, ou seja, quando não existe um plano que as contém. Elas pertencem a planos diferentes. Observe aqui, nós temos um plano alfa e uma reta R sobre este plano alfa. E nós temos uma reta S que pertence a outro plano. Repare que essa reta S não está contida no plano alfa. Então, retas reversas são retas não coplanares, ou seja, que estão em planos diferentes. Agora, nós vamos ver as posições relativas entre reta e plano. Acabamos de ver as posições entre 2 retas. Agora, reta e plano. A primeira posição seria de reta contida. Uma reta é dita contida num plano quando todos os seus pontos pertencem ao plano. Lembre-se de que para R estar contida em alfa, é suficiente que 2 pontos distintos de R estejam em alfa. Então, dado a reta R e o plano alfa,
Essa reta estará contida se pelo menos 2 pontos desta reta também estiverem contidos no plano alfa. Então, a primeira posição é de reta contida. Agora, a reta incidente. Uma reta é dita incidente num plano quando ela possui um único ponto em comum com o plano, diferente da reta contida, que tem pelo menos 2. A reta incidente tem um único ponto em comum. Então, aqui nós temos um exemplo de reta incidente. Agora, uma reta paralela a um plano. Uma reta é dita paralela a um plano quando ela não possui ponto em comum com o plano. Então, aqui nós temos uma reta R que não pertence a esse plano e não tem nenhum ponto coincidente com este plano. Essa reta será paralela ao plano. Agora, nós vamos ver a determinação de planos. Existem 4 formas de determinar um plano. A primeira delas é através de um postulado. 3 pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Nós já vimos esse postulado. Agora, um teorema. Uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um único plano que os contém. Então, se nós tivermos uma reta R e um ponto que não pertence à reta R, nós podemos determinar um plano. Por quê? Se nós precisamos aqui anteriormente de 3 pontos não colineares, se nós observarmos agora, nós precisamos de apenas 2 pontos desta reta R que estejam contidos no plano. Mesmo que esses 2 pontos sejam colineares, nós teremos um ponto P que não será colinear a ele. Logo, nós teremos 3 pontos não colineares e nós temos a determinação de um plano. Então, nós podemos determinar o plano pelo postulado anterior e por este teorema. Ainda mais um teorema. 2 retas concorrentes determinam um único plano que as contém. Essa é uma outra forma, então, de determinar um plano. Dadas 2 retas concorrentes que têm um único ponto em comum, nós podemos determinar um plano também. E um outro teorema que diz que 2 retas paralelas distintas determinam um único plano que as contém. Então, essas são as 4 maneiras de se determinar um plano, por um postulado e 3 teoremas distintos. Bom, diante de toda essa informação, de tantos postulados, agora nós vamos resolver os exercícios. A maioria dos exercícios referem-se a verdadeiro ou falso, qual questão está correta, qual está errada. Por isso que nós precisamos ter em mente todos esses postulados para resolver os exercícios. Vamos lá. Primeiro deles, sobre retas, planos e suas relações posicionais, Adriana escreveu em seu caderno as seguintes afirmações. Primeira, se 2 retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si. Bom, não necessariamente. Então, aqui a gente precisa tomar bastante cuidado, porque as palavrinhas sempre, nunca, elas vão complicar a maioria dos exercícios. Então, essa questão, ela está parcialmente correta. Se ela está parcialmente correta, então ela é falsa. Então, fala, se 2 retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si. Não necessariamente, elas não necessariamente precisam ser paralelas entre si. Elas podem ser perpendiculares ou concorrentes e assim por diante. 2. Se uma reta R está contida em um plano alfa, então existem retas paralelas a R fora de alfa. Essa é verdadeira. Então, essa primeira aqui, ela é falsa. A segunda é verdadeira. Terceiro, 2 retas concorrentes podem ser ortogonais. Esta é falsa por quê? Retas ortogonais necessariamente precisam ser retas reversas. E aqui essas retas são concorrentes. Então, essa alternativa é falsa. Dado uma reta R paralela a um plano alfa, então R não é paralela a todas as retas de alfa. Isso é verdade também. Então, uma reta paralela a um plano, nem todas as retas do plano são paralelas a esta reta. Então, também está correto. Corretas, então, a proposição 2 e 4. Logo, alternativa C. Próximo exercício. Sobre os elementos primitivos da geometria espacial, assinale a alternativa correta.
Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Esta não é correta. Os dois planos paralelos a uma reta não necessariamente serão paralelos entre si. Então, é falso. 4 pontos não coplanares determinam 4 planos. Essa está correta. Então, 4 pontos. Lembrando que 3 pontos não coplanares determinam um único plano. Aqui nós temos 4 pontos não coplanares. Então, sim, nós podemos determinar 4 planos. Vamos ver as outras questões. Duas retas distintas, não paralelas, se cortam em um único ponto. Essa daqui está falsa porque não necessariamente. Elas podem ser retas paralelas coincidentes e se cortar e terem todos os pontos em comum. Então, por isso que ela é falsa. 3 planos distintos sempre se cortam segundo uma reta. Também não necessariamente. Duas retas distintas ortogonais a uma terceira são ortogonais entre si. Também não necessariamente. Então, a resposta correta é a resposta B. Terceiro, na determinação de um plano são suficientes os seguintes elementos. Então, para responder essa questão, nós temos que lembrar aquelas 4 formas de se determinar um plano, ou por meio do postulado, ou por meio dos 3 teoremas. Então, vamos à primeira. Duas retas distintas. Bom, essa não pode ser. Uma reta e um ponto. Essa está falsa por quê? Aqui deveria estar claro que este ponto tem que estar fora da reta, ou seja, esse ponto não pode pertencer à reta. Por isso, essa está errada. Se fosse uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, daí estaria correta. 3 pontos distintos. Essa também é falsa, por quê? Além deles serem distintos, eles precisam ser não coplanares. Eles não podem, não coplanares, desculpa, não colineares. Estes 3 pontos não podem estar alinhados. Logo, esta questão é falsa porque está faltando a palavra colinear. A D, duas retas, está faltando um S aqui, duas retas concorrentes. Essa é a resposta correta. Aqui, duas retas reversas, essa é bastante falsa, porque retas reversas, o conceito de retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Logo, elas não podem determinar um plano. Então, duas retas distintas, aqui seriam paralelas distintas. Está faltando aqui, ó. Paralelas distintas. Uma reta e um ponto fora da reta. 3 pontos distintos, não colineares. E essa daqui realmente não pode ser porque retas reversas não vão determinar um plano. Então, as 3 primeiras alternativas, elas estão incorretas porque faltam estes conceitos. Alternativa D. Por fim, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Se duas retas distintas não são paralelas, elas são concorrentes, não necessariamente, porque elas podem ser, elas não precisam ser paralelas, elas podem ser reversas, por exemplo. Então, elas não necessariamente são concorrentes, elas poderiam ser reversas. Na B, duas retas não coplanares são reversas. Esta é verdade. Duas retas não coplanares, elas são reversas. Alternativa B. Então, percebam que em todos os exercícios nós tivemos que nos lembrar de todos os postulados e na grande maioria das questões nós olhamos que não necessariamente está correta ou que falta uma informação. Quando falta essa informação ou não necessariamente está correta, então nós classificamos como errada, tá certo? Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos as retas e os planos no espaço. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.